para fazer essa fala do projeto média, né, de várias estudos de arquivo. Na Constituição Digital é um projeto que a gente desenvolve em conjunto, é uma equipe interinstitucional com várias universidades, então a UFCM, temos a Unicentro, do Paraná, temos a Unimate, Mato Grosso, o Instituto Federal, aqui de Araraquara, a UFPI também. Então, essa equipe que desenvolve esse projeto, foi financiado pelo CNPq, e a gente tem trabalhado já há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Amanda, no desenvolvimento de alguns artefatos. A gente tem trabalhado no desenvolvimento do Museu Digital da Leitura, já está bem avançado, a gente ainda não vai apresentar ele, mas ele está avançado, e a gente vai, a partir disso, desenvolve essas questões teóricas, e é um pouco que a Amanda vai falar aqui para a gente, coisas que essa ideia, a própria ideia do museu foi suscitando na reflexão dela. Desenvolvemos também um aplicativo, que também está em fase de teste já, e um linkário, que a Berli vai falar tarde sobre ele. Eu tenho que falar muito bem, pessoal, que vocês estão me e esse linkário que está saindo do plano das ideias, como eu tenho dito. É o mais difícil, mas a ideia é trabalhar pensar o link, pensar essa ideia do link. Então, a gente tem trabalhado nisso e fizemos no ano passado o primeiro seminário do projeto, tivemos várias apresentações de toda a equipe, e esse ano, então, nesse segundo seminário, a gente fez, trouxemos a Amanda, para falar, então, fazer a palestra, fazer a fala dela sobre, não sobre, mas a partir, eu acho, Amanda, do que o museu foi suscitando para ela, e à tarde, então, a gente vai ter a fala da Verli, que vai falar sobre o linkário. Eu queria também aproveitar e fazer um agradecimento muito especial para a Amanda, porque não foi fácil chegar aqui, ela teve todo um problema no voo, que deveria ter saído num certo horário, mas que deu ontem, ela deveria ter chegado aqui ontem, meia-noite, tranquila, no voo, mas deu todo um problema, o voo não saiu, então ela teve que pegar um ônibus de 8 horas até Porto Alegre, de Porto Alegre pegar um voo hoje, 5 da manhã, para cá. Então, está viajando desde ontem para poder chegar aqui e conversar com a gente. Então, eu nem tenho como agradecer todo esse empenho, porque eu acho que é um pouco isso que você me falou, Amanda? A vontade de voltar para casa no primeiro empecilho é grande, Então, assim, quero agradecer muito a persistência por ter vindo também, e estar aqui para conversar com a gente. E para mim é muito importante, a Amanda vai também, ela tem ideias, vai me mandando algumas coisas pelo WhatsApp e a gente vai ficando querendo ouvir. Então, é muito importante, muito especial, Amanda, te ter aqui e te ouvir também, Para quem não sabe, a Amanda foi minha orientadora de mestrado, a Amanda que me iniciou na pesquisa lá na UFSM, foi minha orientadora de iniciação científica, então eu comecei na pesquisa com ela, e sigo até hoje, Amanda? Seguimos aí juntas, então assim... Mas então é isso, muito obrigada, Amanda, obrigada mesmo, de coração, por estar aqui, por não ter desistido. E, bom, eu te passo a palavra, então, para fazer a fala aí para a gente, e depois, então, da fala da Amanda, a gente faz um debate, uma conversa, com ela, para discutir as coisas. Acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu devia falar. Amanda, então, é com você. Então, sou eu que agradeço a Cris pelo convite, pela lembrança, pelo tesão que a gente tem discutido via WhatsApp, de algumas leituras que eu tenho feito no momento, nos últimos tempos, de um sujeito que eu descobri nos últimos tempos, completamente por acaso, e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas como ontem eu ainda dizia, mas não vou,
Deus está me dizendo que não é para não ir, mas de tanta gente à minha volta falando de Deus, que eu disse, Amanda, tu está no mesmo discurso do povo. Pelo amor de Deus não tem nada que ver com isso, é irresponsabilidade da companhia, e ponto final, né? Então, mas para mim também é um prazer estar aqui, apesar da canseira, né? Apesar de todos os transtornos, eu acho que são momentos como esse, e eu tenho procurado eventos e momentos muito menores, porque eu acho que a gente tem muito mais interação do que eu estou chamando dessas feiras, né, de eventos que tem por aí e que acaba virando só uma feira e quase sempre em um lugar de turismo. Né? Tá certo que a Unicamp tem o seu turismo intelectual, né? Fico eu louca para ir na livraria do IEL, né? Mas, enfim, eu queria dizer a vocês também que o que eu tenho realmente é da ordem do manuscrito, de um primeiro manuscrito. Eu diria que, junto com o que eu já trouxe na outra vez que eu vim aqui, né? Mas pensar, refletir, eu tenho aí uma experiência não tanto sobre museu eu tenho um artigo com a Lucília, que está dentro da revista Letras, né, que a gente coordenou um número sobre o Museu da Língua. Já orientei uma tese sobre o Museu da Língua, já apresentei o trabalho de professor titular que não é bem assim que chama as estaduais, mas enfim, de final de carreira da Lucília, um livro sobre o museu, livro docência, né? E eu sou uma amante de museu, eu sou uma inveterada de livraria e museu, tá? E se ainda a livraria está dentro do museu, aí é pior ainda, né? Aí a consumista enlouquece, né? Então, eu na verdade não trabalho com museu. Eu diria que eu sou, como eu disse antes, uma amante de museu. E a partir dessa discussão, não sei se discussão, mas desse interesse que eu tenho, e por ter já orientado trabalho sobre, eu acabo também produzindo alguma coisa sobre. E o que eu vou trazer para vocês, e que está intitulado, e que foi um título que eu dei para a Cris perto da meia-noite, né? Ela disse, me dá o título. E eu digo, gente, me dá o título, o que eu vou dizer? Né? E que eu coloquei como objetos com memória, esse com não poderia mais estar aí, e objetos de memória, e era uma vez um museu. Tá? Então, o que eu quero trazer é esse lugar do objeto. Não do objeto real em si, mas desse objeto da ordem do imaginário. Tá? Naquilo que eu já tratei anteriormente, o museu como um lugar de vitrine, aquilo que a gente mostra. Tá? E eu retomo as questões que eu acho que são fundamentais do projeto, como desenvolver objetos digitais que deem conta de um modo de constituição do sujeito pelo digital. Vocês sabem, vocês devem ter percebido, que tecnologicamente eu sou zero, tanto que eu não trouxe nenhum dispositivo, aí, né, nada que faça funcionar essa coisa mecanicista, eu simplesmente abomino. Mas adoro ver quem sabe, e tenho verdadeira paixão por isso também, mas não ouso entrar nisso, porque eu acho que até não tenho mais idade temporal para aprender esse mecanicismo. Mas eu acho que essa pergunta que a Cris faz, que é como desenvolver objetos digitais que deem conta de um modo de constituição do sujeito pelo digital, é uma questão importantíssima. Tá? Uma outra questão que a Cris traz no projeto, que é tecnologias que não sejam somente utilitárias. E essa é a grande questão, e eu acho que é a grande deixa desse projeto, que não é no final fazer algo da ordem do utilitário.
porque para mim isso é completamente ultrapassado. Hoje, as páginas das universidades federais têm um modelo único. E é horrível, porque você, em qualquer página de qualquer universidade federal que você entrar, esse mecanismo, que seria um mecanismo de busca, mas de te levar cada vez mais além, é o mesmo modelo e um modelo totalmente limitado. Tá? Então, para mim, ele é utilitário. Mas ele é utilitário para uma política de governo que obriga, certo, as federais a entrarem neste formato. Por isso, utilitário. Parece que o ano que vem, essas páginas serão administradas pelo nosso maravilhoso ministro da maconha, né? Da balbúrdia. Então, todas as nossas páginas serão administradas em Brasília. Né? Vocês imaginem, nós temos que mandar diariamente o que deve ir para a página. E aí eu vejo um sistema, que é um sistema tecnológico maravilhoso, que você entra e que parece que as 127 universidades federais, junto com os institutos, é a mesma coisa. Tem o lugar que vai da fotografia, o lugar, e nada do diferente entra nela. Por exemplo, o nosso laboratório não tem como entrar, certo? Porque ele não é nem da graduação, nem do departamento, ele é um projeto da pós-graduação, e mais, a pós-graduação só pode ter o que ela tem, que é a equipe de professores, os alunos matriculados, as defesas, os projetos e algumas notícias. E acabou. Isso é a pós-graduação. Tá? E, portanto, o laboratório da pós não entra aí, não tem espaço. E o que ela diz também, a crise de tecnologias que não sejam tão somente utilitárias, né, e segmentadas, mas que reflitam a complexidade da própria experimentação entre cidade e conhecimento e o digital. Para mim, isso é a chave do projeto. E essas três instâncias são inseparáveis da vida contemporânea. Eu diria, da vida contemporânea no urbano e do urbano. Tá? Porque se a gente for pensar uma questão do rural, né, do sair dessa circunferência delimitada como urbano, não é da mesma ordem. E o projeto, inclusive, caiu? O projeto, inclusive, ele vai questionar como o sujeito lê, como o sujeito conhece, eu coloco entre aspas, os espaços das cidades por onde passa. Como ele faz o seu percurso e o que ele vê nesses percursos. Como o sujeito faz buscas na internet. Que ligações ele faz por meio dos links nos quais ele clica. Tá? E aí eu começo com 3 historinhas, eu diria lá do... Quando é que tu é mestre em... Tá, obrigada. Então não estou errada mesmo. Então eu vou trazer 3 historinhas do final dos anos 90 e início de 2000, que é o seguinte, para poder depois pensar a reflexão que eu quero trazer. Em 98, eu era coordenadora do mestrado em letras. O mestrado em letras da Federal de Santa Maria foi o primeiro programa, à época ele era só um curso, a bolar uma página web. E isso foi tão inédito que eu consegui colocar esta página em um disquete, certo? Nós recém tínhamos mudado daquele bolachão para o menor. Tá? Para vocês terem uma ideia da dimensão da página que cabia nesse disquete. E eu enviei, despachei, porque era assim que se dizia à época no correio, tá? Despachei ao Comitê de Avaliação da CAPES como algo da ordem do inédito, certo? Para sensibilizar esses avaliadores,
o quão tecnológico, né, nós estávamos nos tornando. Quer dizer, nós estamos numa era da pós, né, não só, ainda não se falava em pós-verdade, mas da pós-modernidade. E mandei de presente de Natal. Isso é legal. Uma segunda história é a dissertação da Adriana Vilela, que foi colega da Cris e do grupo da Cris no mestrado, né? E que, à época, ela começou a trabalhar sobre o verbo clicar. A grande entrada em uma ferramenta tida como tecnológica estava presa a este verbo. Tudo se vinculava ao clicar. É claro que a banca não era tecnológica e foi um problema para a banca entender a questão do clicar. Né? E hoje eu penso muito como esse trabalho, por exemplo, vai encaminhar para essa metáfora que seria da facilidade de tudo no digital. Como se bastasse clicar. E hoje eu diria que do clicar vem o que a gente tem, o link. Tá? Eu vou te linkar e acabou. Eu te linko. Tá? E eu, às vezes, quando as primeiras vezes que eu ouvia eu te linko, eu dizia, meu Deus, eu vou junto no link, né? Mas, então, eu acho isso super interessante. Uma terceira historinha é a operação frustrada da Cris, a Cris Dias, que vocês conhecem, na sua dissertação de mestrado, que sonhou, imaginou, projetou e fez uma página, como é que eu diria? Uma página para que pessoas, né, sujeitos que acabavam de saber que tinham o vírus da AIDS, pudessem falar no que vai se chamar depois de escrita de si. Tá? E foi frustrado, porque ninguém entrou na página. Aliás, poderiam ter entrado, devem ter entrado, mas nós não tínhamos ainda um medidor de entrada. Certo? Eu descobri uma coisinha agora lá no meu Gmail, que eu sei quem lê minhas mensagens, certo? E que jura que não leu, que não recebeu, e eu consigo, entro lá e tchum, e aparece quem leu. Isso à época não havia. Isso à época, não, eu descobri por acaso com um aluno que eu não teria capacidade nenhuma para chegar nesse ponto. Tá? Então, ela inventou essa página, ela criou essa página. Vocês imaginem isso em 98, 99. Talvez alguns de vocês não eram nascidos ainda, certo? E mais, ela cria esta página num tom de vermelho e ela queria ainda dar uma forma de coração. E o ideário dela é que esse coração batesse. Hoje, tchum, né? Qualquer figurinha que você manda para o outro, vai tchum, 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 né? Aquele coraçãozinho fica ali. Então, apenas 3 exemplos para nos darmos conta do que o aqui e o agora já não estão mais na imediatidade que supomos. Elas, vamos dizer, essas histórias, não são distantes na dimensão da falta do e no vivido. No entanto, elas estão em uma outra ordem do tecnológico na atualidade. Mas seria possível falar de atualidade no tempo presente? É uma questão filosófica que nem eu quero resolver. Tá? Como construir, entre aspas, objetos digitais que não só não pereçam, mas que permaneçam? Por exemplo, a Cris criou esse coração. Bom, hoje, nenhuma dessas máquinas, acredito eu, leria esse coração. Certo? Portanto, acabou. O meu interesse pelo digital está aí. Por isso, gostaria de trazer aqui algumas reflexões, ainda bem embrionárias, que tenho produzido,
rascunhos e mais rascunhos, e sempre a lápis, para quem me conhece, né? Uma tecnologia que permanece comigo desde sempre, e que, para os meus orientandos, é apenas mais um presente de uma lembrança de uma cidade distante. Né? A senhora não trouxe um lápis, porque eu sempre trago. Eu vou ao Louvre e levo um lapisinho. Vou não sei aonde e trago um lapisinho. Mas é só, quase sempre decorativo. Né? É outra coisa que também seria interessante a gente pensar. Reflexões que tenho levado a cabo depois de ter descoberto, entre aspas, por um acaso, o arquiteto Guto Requena. É um cara novo, tem em torno de 30 e poucos anos, para mim ele é novo, eu tenho quase 69, portanto ele é novinho, tá? E que eu descobri realmente por acaso. Eu saí para descansar à beira-mar, onde eu tenho um lugarzinho para descansar, e nesse lugar eu me torno a criatura mais burguesa que tem. Como diz meu irmão, já tem tapete suficiente, não precisa, mas eu troco o tapete. Né? E assumo essa burguesia. E eu leio poesia e compro muita revista de casa. E comprei Casa e Jardim, daquele mês que eu lá estava. E qual não foi minha surpresa? Tem uma entrevista curtinha, porque esse tipo de revista, a entrevista nunca vai ocupar mais que uma página, né? Porque o que se lê são as imagens, não a textualidade linguística em si. E ele falava sobre esse hibridismo hoje no morar. Tá? E a partir dali eu não parei mais de sair atrás desse cara, vale a pena. É Guto Requena. Ele tem uma produção imensa, de toda sorte, de todo tipo. Vídeos, instalações, produtos, artigos. E ele editou recentemente, o ano passado, o livro que é a dissertação dele de mais de 10 anos. E ela é sempre atual. É isso que eu acho que é o legal de pensar. E eu vou trazer alguma coisa sobre essa ideia de hibridismo que ele traz. A relação que eu estou propondo entre a proposta do Guto é uma relação com Péchet, a partir do texto da abertura do colóquio Materialidade Discursiva, que também está traduzido aqui, está traduzido pela Cris, pela Graciele, é isso? É. E mais gente, né? Mas também. Então, e aí eu trago algo que aparece lá, que é pensar sobre a poeira dos arquivos. O giz dos quadros negros. A Evandra está aí só porque ela vem buscar, a professora Evandra está chegando, ela vem buscar um livro que eu devo. Depois eu dou o livro para ela, com isso eu obrigo ela a assistir toda a minha fala. Então, é pensar sobre a poeira dos arquivos, o giz dos quadros negros, porque na minha época eles eram negros ainda, e o suor dos divãs, para pensar sobre a poeira da memória. Essa heterogeneidade irredutível, esse remoer de falas ouvidas, de olho que conjuga o inacessível e que constrói e constitui o utópico. Aquele sujeito que vê, porque vê, ver aqui no sentido de se deixar deleitar pelo aprendizado do olhar, do lugar do imaginário e do simbólico. Então, esse ver pela retomada da lembrança e no espaço do esquecimento. Esse ver aí, eu não estou pensando o ver unicamente do ponto de vista cognitivo, desse funcionamento que tu tem, porque muita coisa se vê e 99% não é guardado, não é visto de fato. Tá? Não vou entrar nessa questão metafórica.
e também semiótica, mas se for preciso, vamos discutir. E este ver se dá em redes polarizadas de repetição. Repetição posta sempre em rupturas que tomam a aparência de uma gênese. Que a gente diz, esse objeto é da minha infância, esse objeto. Parece que tem uma gênese, parece que tem algo que é possível pensar numa origem. Essa gênese continuada e essa gênese que incendeia e ao mesmo tempo nos apazigua por ter essa estranheza tão familiar, que é, isso lembra minha avó, me é familiar, mas eu não posso dizer tudo sobre isso. O que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que eu vou ver, faz parte de uma poeira da memória. Tá? E eu estou tratando a memória, de fato, essa memória discursiva, como uma poeira, que tu pode descartar, mas que tu nunca descarta toda. Tá? Não tem produto nenhum de limpeza que descarta esta memória para mim. Porque mesmo que tu passe o produto, em seguida, depois, ela se instala novamente. Não é a mesma, mas tem uma familiaridade que eu posso, então, falar dela. Tem alguém rindo? Por que tu está rindo aí? Eu já comecei a me dar medo aqui. Então, essa estrangeiridade tão familiar. Enfim, um resto assimétrico que fica e que é irrepresentável. O que é esse olhar, senão um eterno recortar, extrair, deslocar, reaproximar? Esse dispositivo à la Pécheux, leitura, trituração. Tá? Esse ver está aí. Então, para mim, esse ver está em um lugar que, para mim, é labiríntico. E ele é infinito. E, felizmente, ele é labiríntico e infinito. Porque é dele que sempre vai, não gosto da palavra, mas estou trazendo pelo nervoso, emanar dessa remissão, desse reencadeamento. Tá? Saber escutar, saber ver, o que não é absolutamente simétrico de um saber ler. Isso eu poderia dar exemplo em língua estrangeira, isso poderia dar exemplo também em fase de alfabetização. É muito interessante de pensar o saber escutar e o saber ver, que não está, nenhum dos dois está, não tem um caminho, não tem uma direção simétrica, certo? E isso é muito do sujeito. E eu diria, esse absoluto, que não é absolutamente simétrico, né, de um saber ler, que para nós fica como a falsa moeda de um real impossível, repercutindo aquilo que o trabalho, que o que eu faço, né, que eu tenho trabalhado, que parece estar sempre à margem. Ontem eu passei por uma prova de fogo, e os alunos nem sabem disso, os alunos de doutorado, eu dei aula para eles de manhã e de tarde, eu acho que de tarde eles estavam saturados da minha cara e saturados das interrogações que eu estava trazendo, que começaram, porque eu dei um texto meu, mas não só, o único texto meu que eu dei para essa disciplina, eu quase nunca dou texto meu para ler em disciplina, que é um texto que tem aí no Pedro e João, que está editado pela Lucília, pela Gláucia e pelo Lauro, que, sobre a palavra social, a palavra de social. E que é, o meu texto é sobre sistema e estrutura, de mostrar o quanto isso é um problema para a história da linguística. Tá? Mas, enfim, eu acabei derivando, porque o seminário se chama História do Conhecimento Linguístico, tá, no doutorado, e acabei derivando
por uma série de outras, pontuando uma série de outras, vamos dizer assim, questões que advêm daí, que é o próprio ato de ler. Quer dizer, eu dizia a eles que nós aprendemos a ler a natureza. A natureza não é o que nós vemos. Nós aprendemos a ler a natureza, portanto, parece que ela é o que eu aprendi e a forma como eu aprendi a lê-la. Tá? E dando vários exemplos, começa por um me dizendo, mas afinal, a senhora faz o quê mesmo? A senhora não faz análise de discurso. Ah, é? Não faço? Não, a senhora não faz história das ideias linguísticas. Ah, é? Não faço? Mas o que a senhora faz? Eu digo, mas se vocês estão me dizendo que eu não faço nem análise do discurso e nem história das ideias linguísticas, o que eu faço? E foi uma grande discussão e uma defesa da minha parte, para dizer que eu faria as duas, mas que não é bem as duas que eu faço. Então, é isso que eu trabalho, que eu quero trazer, essa ideia de trabalho às margens. Tá? Deslocando fronteiras imperceptíveis do meu ponto de vista, mas determinante, afetando o meu regime de verdade e o meu regime de historicidade. Tá? Regime de verdade, aí eu estou pensando numa questão Foucaultiana, e regime de historicidade, estou pensando numa questão do Herzog, um historiador francês. Inclusive, para que eu possa ser nomeada de agregada, na abertura do SEAD deste ano, eu me senti a própria agregada, quando a Kitty fala da família do SEAD, da análise do discurso, que tem os filhos, que tem os netos agora, inclusive tem os agregados. Além de ser um discurso patriarcal, porque não pode ser mais patriarcal, esse discurso machista, de ter os agregados, os amantes, aqueles que participam também dessa família, mas que não são da família, assim. E é por isso que eu estou dizendo que, para mim, esse trabalho às margens me faz também me identificar com esse lugar do agregado em análise do discurso, do agregado em história das ideias. Mas isso não é o caso aqui, é apenas uma questão que eu levanto. E por que para mim é importante isso? Porque nós sabemos que as circulações nunca são aleatórias. Então, dizer que não é bem assim, eu tenho aí algo, a partir dessa circulação de família, por exemplo, de AD, eu tenho aí algo que me delata, algo que me denuncia, algo que me exclui, algo que me coloca à margem. Por não fazer parte da mesma família, a família burguesa do conhecimento. Assumo esse burguês aí, do conhecimento. E que o Pechet vai chamar de a falsa moeda da língua de vento. Acho que isso também é outro ponto que seria interessante da gente pensar. As modalidades sobre as quais o efeito discursivo da análise, dessa análise que nós fizemos, vai repercutindo naquilo que nós trabalhamos. Nesse deslocamento de fronteiras, afetando o que eu produzo e afetando aqueles que me leem. Agora, não sei qual é o tempo que eu tenho. Tem tempo? Que bom. Mas o que eu estou querendo propor, trazendo tudo isso aí de forma completamente desorganizada? Eu pensei com vocês em 3 textos. O primeiro é o do Guto Requena. Um deles é o do Guto Requena, mas eu queria colocar como primeiro
não sei se vocês conhecem, o Museu Desmiolado, do Alexandre Brito, que é um gaúcho, tá? E que seria um livro infantil, pela ilustração, por aquilo que nós entramos, né, como livro infantil. E o que eu acho que é interessante, que ele vai sumarizar da seguinte maneira: o Museu Desmiolado, o Museu do Assobio, o Museu do Chulé, o Museu do Botão, o Museu do Vento, do Silêncio, o Museu Sinistro, da Solidão, do Absurdo, Invertido, Sem Nome, do Apelido, do Nininho, das Parlendas, do Crepúsculo, das Palavras Esquecidas, dos Relógios Parados, do Fim do Mundo, e o Museu do que Ficou para Trás. Tá? E eu vou trazer para vocês do Museu que Ficou para Trás. Todo mundo um dia perde alguma coisa. Um boné, um brinquedo, um livro. Não tem jeito. A gente segue em frente e acaba deixando para trás uma professora, uma escola, um amigo. Nem sempre dá para entender. Seguir adiante é só o que se pode fazer. É quase como partir. Uma parte da gente não quer ir. Outra sabe que não pode ficar. Tem vezes que pensamos em voltar, mas o trem andou e já se está noutro lugar. Perde-se de tudo nesta vida. Guarda-chuva, casaco, coturno, toco de unha, namorado, sobretudo quem perde a esposa fica viúvo. E quando se vai um tio, uma tia, um avô querido? Pior, o pai, a mãe. E há quem perca a filha ou o filho. Ai de mim, que ninguém sofra um sofrimento assim. Mais dia, menos dia, algo acaba. Perde-se de vista uma amiga, um colega, uma etapa. Ou um animalzinho de estimação adoece de morte. Nada é para sempre. Assim se descobre. O que fazer? Só resta dizer adeus, tchau, até mais ver. Mas as coisas que se foram não desaparecem do mapa, não viram pó, não evaporam no ar. Como barcos ancorados na calmaria do cais, estão fundeadas todas aqui, no museu que ficou para trás. Para mim é uma bela paródia, vamos dizer assim, tá? Do que é esse museu da vida, o museu do nosso dia a dia. Depois tem outros textos aqui dentro que eu acho que valeriam a pena. Um segundo texto é um dos últimos textos da Regine Robin, que é Nous autres les autres. Tá? Nós outros, os outros. É um belo texto dela quando ela é obrigada. Esse obrigada tem aí, entre aspas, enfim, para permanecer no Quebec, ela é francesa, ela mora há mais de 20 anos no Quebec, para permanecer no Quebec, para ser cidadã quebequense, ela precisa fazer um juramento. E ela jura, né, nesse lugar aí, simbólico, enfim, desse lugar, que ela descreve esse lugar, jurídico e institucional, em Montreal, e ela jura sobre uma Bíblia, com a mão em cima da Bíblia, e jura para a rainha da Inglaterra. E este livro é sobre isso. Nós outros, os outros. Tá? E ela vai falar do hibridismo, que é morar em Montreal. Ela vai também procurar as razões, porque até hoje ela mora em Montreal. Pela questão do urbano, que se mistura muito com o rural, por Montreal receber boa parte dos estrangeiros do mundo que vêm morar e que vêm se instalar profissionalmente e que 20 anos depois juram serem canadenses, nem são canadenses, quebequenses, tá? E essa loucura de línguas, que é viver
cotidianamente entre línguas. E Montreal é um lugar que, para turista de pouco tempo, é o inglês de Montreal. Mas no dia a dia, segundo a Regine Robin, tu tem aí em torno de 15 línguas circulando. Tá? E uma outra coisa que ela vai também trazer neste livro, que eu acho que é interessantíssimo, que são os lugares religiosos. Lugares religiosos, como, por exemplo, um lugar de oração para irlandês que hoje recebe iranianos. Quer dizer, nem este lugar é mais um lugar aquele que está pré-determinado. Tá? E ela vai colocar o lugar da sinagoga também para receber o muçulmano. É muito bonito. Então, é esse o hibridismo que ela vai dizer de viver no mundo. Inclusive, tem um capítulo que é muito legal, que ela vai... a laicidade, o pluralismo em questão, e o multiculturalismo eis o inimigo. Tá? É muito interessante também de pensar como construir um arquivo a partir desse hibridismo, não gosto de dizer culturas, enfim, mas de línguas, de sujeitos, tá? De fazeres diferentes, de religiões, de crenças. Não, ela não trata como religião, ela trata como crença. E o terceiro é o habitar híbrido, que é o livro do Guto Requena, cujo subtítulo é Subjetividades e Arquitetura do Lar na Era Digital. Que eu vou entrar um pouquinho nisso aí, não vou poder entrar em tudo. Tá? Então, o Guto, essa cadeira é uma das cadeiras da Lina Bobardi, certo? Que ela, inclusive, você tem aí, você pode tocar, ela tem a saliência. Ele vai descrever como ele fez parte da experiência na criação de um scanner 3D e que escanearam a cadeira e enviam para a Austrália essa cadeira. E o arquivo, né? Não a cadeira, o arquivo. E na Austrália eles imprimem e lá eles têm a cadeira da Lina Bobardi. Tá? Então, isso é interessantíssimo de pensar que tu não precisa mais transportar, tu não precisa mais gastar, tu não precisa mais poluir um lugar. E que tu pode ter esses objetos de desejo também na tua casa. Tá? Então, ele vai contar uma série de experiências de 10 anos atrás sobre essa evolução, que ele vai chamar assim, do que é o escanear. Porque o escanear, até bem pouco tempo, para nós, era algo, né, de você botar, inclusive vai falar desse movimento, que era era só isso. Mas no momento que você tem 3D, e hoje o scanner já está em 5D, tá? Porque ele já dá um movimento, tu não precisa ficar escaneando a parte primeira, a parte de trás, mas tu coloca, e eu não conheço esse scanner, mas eu sempre tive um sonho de ter um 3D. Nós compramos um 3D à época, que custou a bagatela, de 8 anos atrás, R$36 mil, e que nós nunca pudemos utilizar como 3D, porque nós nunca tivemos dinheiro para comprar um computador que tivesse memória suficiente para rodar um 3D. Tá? Então, ele é um scanner de mesa. Sabe? O celular hoje funciona mais rapidinho do que o tal de scanner. São essas coisas que a gente faz nesse mundo tecnológico, desconhecendo, inclusive, esse tipo de coisa. Eu me lembro que muita gente vinha olhar esse scanner. Né? Enfim, uma outra coisa que o Guto vai mexer também, que eu acho que é fundamental, que ele vai dizer que nós
moramos ainda hoje, por mais pobre ou por mais rico, a nossa morada ainda é uma morada burguesa parisiense do final do século XVIII. Isso quer dizer que nós temos o quarto do papai e da mamãe, o quarto dos filhos, depois, quando eles crescem, o quarto da menina, o quarto dos meninos. Se é pobre, um dorme na sala, o outro, né? E nós temos a sala, e nós temos a cozinha. Né? Ele diz que isso é uma arquitetura de uma época de fartura. Isto é a arquitetura não só de uma época de fartura, mas também de uma época que não se pensava numa economia sustentável. Se mandava fazer móveis, certo? Os nossos móveis até início do século eram de ipê, que hoje é uma árvore proibida, apesar do Mitterrand ter levado, o presidente francês Mitterrand, e ter rodeado a Biblioteca Nacional da França, a nova, as escadarias todas são de ipê. Mas, enfim não. Isso tá aí, E ele vai dizer que não tem mais por que nós termos essas peças separadas. Por quê? Porque nós não fizemos no dia a dia separação mais. Nós dormimos no escritório para descansar. Nós comemos no escritório para sair da cozinha. E ele vai começar a desmontar esse lugar tradicional da divisão das peças numa casa. Mas ele também vai começar a desmontar a partir de não mais se mandar fazer aquela cozinha dos seus sonhos. Eu me lembro que eu esperei 40 anos, talvez 50, para fazer uma cozinha dos meus sonhos. Hoje, cada vez que eu entro naquela cozinha, para que eu fiz isso aí? A meia dúzia de prateleirinha que eu tinha funcionava muito bem, que eu não precisava. Mas não é o fato de tu ter, é o fato de tu gastar, é o fato de tu exigir da natureza coisas que a natureza não pode mais te dar. Ele vai trabalhar com uma série de objetos. Eu não vou trazer alguns deles aqui, porque não interessa, mas, enfim. E ele vai também trazer uma coisa que eu acho que é fundamental, que é dizer, o futuro da arquitetura é estimular a empatia, é construir laços de afeto e de possibilidades de união, ele diz. Então, como criar uma arquitetura para somar caminhos, não para afastar? E ele vai trazer como primeiro objeto aqueles objetos que foram dos nossos pais, dos nossos avós, e que, ou numa casa mais burguesa, está num lugar de destaque, ou de uma casa menos burguesa, mais pobre, está naquele que tu guarda sapato, lá guarda garrafa, enfim. Ele diz que não interessa a utilidade. O que interessa é que esses objetos fazem parte da nossa história. Ele vai dizer que ele aprende com a avó, que a família não é o pai, a mãe, os avós, todo mundo reunido em torno de uma mesa no domingo, mas é o que ele guarda como o significante família. E que ele vai trazer toda uma discussão sobre família também. Ele é casado com um cara, ele tem filhos, enfim, ele quer dizer, não é à toa que ele também traz essa discussão. E o que ele vai dizer? Que os objetos dessa vitrine, eles são hoje mutantes. Porque se você manda fazer uma cozinha, daqui a 20 anos ela não é mais, não está mais na moda, e você quer trocar. Você manda fazer a cama box e, sei lá, o colchão 5 anos depois não tem, já perde a validade. Então ele começa a trabalhar também e a construir objetos e instalações
a partir de coisas que estão soltas e que estão colocadas no lixo, tá? E começa a recuperar o lixo. Aí vocês vão me dizer, e como é que eu entro, né? E por que eu vou entrar nessa questão dentro do museu? Eu já tenho uma discussão sobre o que é museu e o que é vitrine. Está dentro daquele livro que a Maria Cleci organizou sobre museu. Tá? A Maria Cleci dói para ela, porque ela diz que foi a primeira pessoa que escreve sobre museu. Na verdade, ela escreve sobre museu, mas o tema da tese dela não é o museu, mas é o Érico Veríssimo em Cruz Alta. Tá? Mas depois ela tem aí um projeto super interessante nessa região de Guarapuava, com esses museus municipais. Tá? E vai fazer uma discussão, tem evento, enfim, tem um livro sobre museu. E o que eu parti para pensar nesse museu da leitura? Eu não vou trazer aqui, porque eu acho que o Guilherme, e talvez outras pessoas saibam mais do que eu, né, sobre o que a gente considera hoje, na língua do digital, objeto de internet, ou internet de objetos. Tá? Traduzido do inglês numa versão brasileira, da internet de objetos. Tá? Que vai ser toda essa... Desde a saúde, desse controle do teu colesterol a partir de um chip, do teu controle do coração a partir do chip, quer dizer, como isso estaria ligado ao bem-estar físico do sujeito e biológico do sujeito. Mas, no meu entender, uma das coisas que eu acabei pensando é, por que não criar, por que não ter, não digo criar, mas por que não ter nesse museu da leitura digital, ou museu digital da leitura, um link, mas muito mais que um link, um caminho, uma soma de caminhos. O que seria essa soma de caminhos? Sei lá, fotograficamente, cada um de nós poderia escolher fotografias nossas e de outros e falar sobre elas, certo? E que histórias estão ali? Que histórias de leitura estão ali? Eu tenho algumas, tá? Minhas. Que objetos são esses que eu acabo guardando? Tá? E eu sou uma que guardo muita coisa, mas eu não guardo pela beleza em si. A gente pode até discutir o que é beleza. Para mim pode ser feio. Mas eu guardo porque traz algo que vai além de uma relação que é apenas uma relação pessoal com alguém. Que é um lugar, que é... os meus alunos mesmo, dentro dos meus livros, caem de tudo. Cai desde bilhete de metrô, cai bilhete de ônibus, como cai, sei lá, bilhetinho, como eu estou escrevendo, né, entende? Para mim, isso é construir um museu digital de leitura. Para não ficar no mesmo... porque uma coisa é criar o sistema, mas aí de que forma nós vamos alimentar esse sistema? E até eu penso a definição que a gente tem aí, né, desse museu de leitura. O que é museu? E o que é leitura? E o que é digital? Que objetos são esses? Que tecnologia é essa que também está ligada a uma, vamos dizer assim, a uma história, a uma memória, a objetos? Todo objeto é um objeto de memória. Mas nem todo objeto está com uma memória. O que eu quero dizer com isso? E que o que nos rodeia, que nos ajuda a pensar nós mesmos enquanto sujeitos.
é contar a sua própria história. O que a gente bota na vitrine? O que tiraria da vitrine? O que tu mudaria dessa vitrine? Que sentimentos, que afetos estão aí? Por que colocar só a foto que eu estou sorrindo? Ou que fica melhor? Cada vez que me pegam de lado, eu fico, que é um horror. Eu sou um horror, mas eu me gosto mais de frente, certo? E as minhas fotos, quem foi meu amigo no Facebook sabe disso, é sempre de frente, certo? Mas o que é? Eu estou dando uma direção que é a minha direção. Então, nesse museu, o que eu coloco, por exemplo, como os nossos participantes, tá? Desde a questão do link. Que link é esse? Que conhecimento é esse? Tá? E eu acho que esse cara seria um cara que a gente deveria ter aqui, porque ele até para discutir, embora o projeto esteja quase acabando, né? Até para discutir, porque ele vai discutir também uma figura que é a figura do ciborgue moderno. Ele vai dizer que hoje o homem do chip é o ciborgue. E que isso é pouco compreendido ainda. E que isso ainda é para poucos. Mas que isso será o futuro. Não sei, era por aí que eu tinha pensado. Eu pensei em nossa cara, nossa casa, nosso corpo mutante. Eu vi uma exposição uma vez em Paris, do Boltanski, que ele trabalhava no Ministério do Audiovisual. Imaginem, né, que palavrão é esse, Ministério do Audiovisual. E que o Ministério estava encerrando, enquanto Ministério, porque não tinha mais razão de existir, certo? Porque eles tinham e têm ainda toda a gravação, desde o primeiro programa televisivo, né? Que tu pode até hoje trabalhar, hoje está digitalizado isso, mas isso ainda estava em fita, né? E pediram para ele para estudar. O Boltanski é um artista plástico, é um crítico literário, é um crítico, enfim, é um bocado de coisa. Né? E pediram para ele fazer um projeto de reestruturação deste acervo para tornar visível e, ao mesmo tempo, um arquivo do Ministério. E, a partir daí, ele vai criar uma instalação. Ele está fazendo 70 anos, o Ministério tinha 70, ele estava fazendo à época 70 anos, o Ministério do Audiovisual também tinha 70 anos, e ele pega e condensa em 7 minutos imagens de 70 anos, em uma sala escura e redonda. E você entrava, já começava pelo corredor, que ia escurecendo, até entrar na sala. E na sala você tinha, sabe essas coisas de programa de auditório que tu tem que apertar o quanto antes, né? Para ganhar o prêmio, não é isso? E você podia parar a imagem, mas a imagem nunca parava. Nunca era a imagem que tu queria que parasse. Por mais que tu fizesse, eu me lembro que uma imagem que eu quis parar era a morte do Kennedy, do assassinato do Kennedy. Isso foi uma das coisas que me marcou demais quando criança. Tá? E eu fiquei ali mais de hora naquele negócio e não havia jeito. Tá? Por quê? Segundo ele, é o funcionamento da memória. Quando tu para, tu nunca para naquilo que tu quer lembrar. Porque o que tu constrói é a partir do depois. Nunca aquilo que para, porque a lembrança não para. Certo? Tu não tem como dizer, é a partir daqui. Isso me mexeu demais para pensar a questão da memória. Tá? De como a memória está aí também nesse lugar tecnológico. Certo? O Boltanski tem um livro que eu acho que é belíssimo. Estava eu no meu pós-doc e já estava enlouquecida por arquivo.
isso há muito tempo atrás, e aparece nessa busca, que não era a busca de hoje, do Amazon, dessas coisas todas, eu consigo o livro, peço para a livreira em Besançon, olha, tem um livro do Boltanski que é archiva. Pá! Eu adoro esse cara vai me salvar, certo? E eu vou, final de tarde, passo na livraria, eu não morava em Besançon, eu morava a 30 quilômetros de Besançon. A livreira me dá, naquela coisa bem francesa, aquele livrinho fechado com aquele papelzinho de seda, bem fechadinho, né? E um livrinho pequenininho, da Edition do Minuit, compridinho, e eu levei aquele livro para ler no trem, que eu pegava para voltar para o lugar onde eu estava. Feliz da vida, porque eu tinha descoberto o ouro de um artista plástico falando sobre arquivo. Quando eu abro, foi uma decepção absoluta, porque é um livro só com fotos. Só fotos preto e branco. Eu disse, mas como? No final, você tem, ele toma, durante 10 anos, de um mesmo jornal, o que o francês chama de fait divers, de crônica policial, e junta essas fotos, e reúne num livro, sem dizer de onde, sem dizer quem é o assassino, quem é o sujeito que morreu, certo? E para ti, é para te construir o enredo, é para te construir a ficção. E é bárbaro de pensar o quanto o lugar da imagem também ajuda, naquilo que eu dizia antes, nessa poeira que ela é irredutível, mas ela se organiza nessa dispersão. Mas ela só se organiza porque eu aprendi a ver e a ler. Porque senão ela não se organizaria nunca. Certo? Isso é um outro, não sei, Cris, eu teria algumas outras coisinhas, deixa eu ver aqui que eu deixei de lado. Sempre pensar um espaço inventado de um real possível, passível, mas sempre derivado de uma certa plasticidade, de objetos como uma espécie de testemunha de uma certa existência. A gente chega na casa de alguém, esse banco está todo quebrado, esse banco foi da minha avó. E você olha para aquele banco, não tem nada. Para você não tem nada. Para esse sujeito tem. O que eu estou dando? É o testemunho de uma certa existência que eu tenho. E que parece que segurando, eu seguro essa memória sobre um familiar. E isso vai por aí. O que eu queria pensar também? Enfim. Acho que é por aí, Cris, perdão. É isso, por aí. Perdão. Não fui tão didática como deveria.